Oi, gente. Bom, hoje eu vou falar um pouco a minha experiência, né, na maturidade emocional. Como é que a gente, ao longo da vida, consegue ter essa maturidade emocional? É um processo, óbvio, ninguém nasce maduro. Deus não vai lá e dá maturidade para você, porque a maturidade, ela é construtiva, ela é uma coisa que você vai adquirindo com as suas experiências, com as coisas que você, né, vive ali na sua vida, né? Com os traumas, com as dificuldades, com tudo que acontece ao seu redor, né? Então, é claro que, gente, a gente tem que deixar isso muito claro, que a mulher, ela tem a maturidade mais avançada do que o homem. Isso é um fato. Primeiro, só pelo fato da mulher ter a intuição, o homem não tem intuição, a mulher tem a intuição. Só o fato da mulher ter a intuição, isso já traz para ela uma maturidade já muito mais avançada do que o homem. Então, conforme a mulher ainda avança a idade e as experiências dela, ela vai adquirindo ainda mais essa maturidade. Agora, a maturidade, quando a gente fala a maturidade emocional, é como a gente lida, como a gente reage com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Vamos supor que aconteceu uma coisa na sua casa, sei lá, você teve uma briga com o seu marido. Aí você sai com aquilo na cabeça, tal, e aí acontece uma briga de trânsito, você xinga, você se revolta, você causa um acidente, tudo isso porque você está vivendo uma imaturidade emocional, né? Porque você carregou com você aquela briga, aquela discussão dentro de casa, você carregou aquilo para o externo, você levou para fora, você acabou causando uma briga de trânsito, uma discussão que pode levar até consequências muito maiores e perigosas. Então, quando a gente tem a maturidade emocional, a gente brigou dentro de casa, a gente respira, fala, bom, deixa isso aí, mais tarde eu resolvo, depois eu tento pensar melhor, e você deixa aquilo de lado e vai fazer as suas coisas, você pode ter, né, houve uma situação no trânsito, você vai olhar e falar, me perdoe, desculpe, eu estou num momento complicado e realmente não te vi. Gente, isso vai mudar tudo. Porque aquela briga que poderia ter acontecido, aquele desentendimento ou algo muito mais perigoso que poderia ter acontecido, se dilui, se dissolve, acaba. Porque não tem uma extensão do problema. Você tá entendendo? Isso é maturidade emocional. Você não levar para outros lugares aquela situação. Isso também é uma maturidade emocional. Então, quando a gente... por exemplo, você, vamos para coisas mais profundas, né? Eu já passei por situações muito complexas na minha vida inteira, né? Desde a minha infância, com brigas dos meus pais, separação, agressões, abuso, uma gravidez na adolescência, depois de uma separação, depois agressão e assim por diante. Então, assim, eu tenho passado por situações bem traumáticas na minha vida. E aí, esses traumas, eles vão ficando registrados na nossa mente e no nosso espírito, né? É a nossa psique e o nosso espírito, né? Isso, gente, registrou lá dentro, não tem mais o que fazer, tá registrado. Você não consegue acessar a tua mente, apagar aquele trecho de sua memória. Deixa eu apagar essa parte aqui. Não é como um computador que você entra lá e apaga aqueles dados e tá tudo bem, né? Não é. Então aquilo lá fica registrado lá e ficou registrado no seu espírito, né? E como é que você vai lidar com esses traumas? Como você lida com isso? A questão é a seguinte, quando a gente fala de maturidade emocional, como é que a gente reage, como a gente reage com as nossas emoções, como a gente reage com os acontecimentos da nossa vida, né? Então,
eu sofri um abuso, né, sexual. Eu vou fazer minha terapia. Gente, pelo amor de Deus, tem que fazer terapia, tá? Tem que fazer terapia. Todo mundo tem trauma, de várias formas. Isso tá em toda classe social, isso tá em qualquer grupo, isso tá em qualquer idade. Não tem como. O trauma, ele acontece de várias formas. Porque para uma pessoa pode ser um estupro, por exemplo, para uma outra pode ser um tapa na cara. Causou um trauma, porque é dentro do contexto do que ela vive. Então não existe mais grave, menos grave. Existe do contexto que ela vive, certo? Então se dentro do contexto que ela vive, um tapa na cara foi uma agressão muito dolorosa, muito forte, aquilo causou um trauma nela. Não tô dizendo que o trauma é o mesmo do outro, isso aí é imensurável. Então, quando você tem a maturidade emocional, você sabe que você tem que fazer um tratamento ali para você trabalhar os seus traumas, você vai fazer terapia, você vai controlar a forma como você reage ao mundo externo diante das suas emoções. Gente, isso tá na Bíblia, né? Isso tá na Bíblia. Então, assim, quando eu sofro, por exemplo, uma traição dentro do casamento, você tem uma traição, você tem o direito da escolha, certo? Você decidiu escolher ficar naquele casamento, você vai ter que levar esse trauma que te feriu, que te magoou pro resto da vida. Aquilo não vai se desfazer, tá, gente? Aí é você saber como é que você vai reagir com essas emoções durante o resto do seu casamento. Como é que você vai lidar? Você vai conseguir lidar com isso? Ou todas as vezes que você sentir uma certa ameaça, você vai vir com tudo isso à tona? Será que isso vai ser saudável para o teu casamento? Não estou dizendo que você tem que separar ou continuar. Não é essa a questão. É uma questão de escolha. Ou você vai escolher ir embora. Não, isso eu realmente não consigo carregar para mim. Eu não vou conseguir conviver com essa pessoa diante de tal feito. Eu não vou conseguir aceitar isso dentro de mim e ter uma boa convivência. Então eu vou decidir partir, porque isso para mim é inaceitável. Isso é uma questão de princípios, de valores, né? Então isso também é bíblico. Você não aceita, não é questão de você não aceitar, é questão dos seus princípios, dos seus valores. Se você fala, poxa, tudo bem, eu vou ficar aqui, eu fui traída 1, 2 vezes e eu vou continuar porque eu amo, você está indo contra os seus princípios. A não ser que seus princípios sejam esses também, né? Se você acha normal, não é normal, gente. Traição não é normal. Trair a pessoa que você ama, trair a pessoa que tem a sua confiança, que tem o teu respeito, não é normal. Mas se você decide ficar, e essa escolha é unicamente sua, ninguém pode decidir isso por você, nem seu parceiro e nem outras pessoas de fora, nem seu terapeuta, ninguém. Essa decisão é sua, é única, é íntima. Se você decide ficar, você perdoa e você segue. Aí é com você, você sabe dos seus limites, você sabe dos seus princípios e valores. Agora, se você falar, não, eu não tenho nenhuma condição de ficar aqui, isso vai contra o que eu acredito, isso vai contra os meus princípios, meus valores, isso vai contra a minha espiritualidade, isso vai contra. Então, eu deixo esse amor, eu abandono esse amor para viver na minha paz, com as minhas verdades, com o que eu acredito. Então são as reações que a gente tem. A maturidade emocional, quando a gente fala sobre maturidade emocional, é como eu reajo diante as circunstâncias, como eu reajo diante dos acontecimentos, dos traumas da nossa vida. Então não é, por isso que eu digo que maturidade é uma coisa que a gente constrói. Geralmente as mulheres, ela tem essa maturidade mais aguçada, ela amadurece mais que os homens. O homem, você pode ver que a maturidade dele é uma coisa que às vezes demora muito. Pode ser que venha muito cedo. Tem homens que têm uma maturidade muito cedo, muito jovem, e tem homens com 40, 50 anos que não tem maturidade nenhuma.
que tem uma briga com a esposa, com a namorada, a primeira coisa que ele vai fazer é falar com o contatinho, começar a querer ser visto, sair, trair, entendeu? Essa é a reação dele, falta de maturidade. Menino, bobo, infantil, né? Mimado, que precisa de ficar tendo o ego inflado o tempo todo, né? O ego, a ignorância, essas coisas, gente, tudo tá interligada. Quando a gente tem a maturidade, a gente já começa a trabalhar na sabedoria, né? Quando a gente adquire a maturidade. E você querer ter maturidade é você sim saber fazer as escolhas. Então, saiba que você não tá errada quando você decide escolher pelo lado, não do perdão, eu digo, mas você escolher pelo lado da paz. A paz interior que a gente vai ter dentro da gente. Claro que quando você termina um relacionamento, onde houve agressão, onde houve traições, onde houveram essas coisas, você vai terminar aquela relação, você vai passar 1, 2 semanas, 3 semanas sofrendo, triste. Mas vai passar. Isso vai passar. E aí depois, no futuro, você vai encontrar outra pessoa que vai te trazer. E aí é que tá a questão. Porque aí você adquiriu a maturidade emocional e você entendeu que aquilo você não quer mais para sua vida, que aquilo não faz bem e que não é normal você aceitar agressão, traição. E aí você começa a ser seletiva com as pessoas com que você anda, né? Você começa a perceber o histórico daquela pessoa. Qual é o histórico dessa pessoa? Como é que ela era? Como que foi a outra relação dela? Será que ela sempre foi uma pessoa agressiva com as suas relações? Será que ela sempre foi uma pessoa que traiu nas relações? Aí você começa a perceber, se esse é o histórico dessa pessoa, gente, você nunca vai mudar essa pessoa, porque a gente não tem o poder de mudar o outro, a gente só tem o poder de mudar a nós mesmos. E isso é uma escolha também. Eu quero mudar a mim mesma, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu te pergunto, o que é a vida? A vida é a gente buscar ter fraternidade, as nossas virtudes, os princípios, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa que vai servir, uma pessoa que vai cuidar. Isso é vida, né? Ter sonhos é outra coisa, é construir, ter uma casa, ter um carro, esses são sonhos. Mas o que é a vida para você? Você tem que se fazer essa pergunta. O que é a vida para mim? A vida para mim é viver em paz, é ser fraterno, é cuidar, é servir. Então você tem que entender. Agora, se para você a vida é viver no caos, é você viver a perturbação, a infelicidade, a angústia, aí você escolhe essa imaturidade emocional. É você viver sendo imaturo. E quando a gente fala assim, imaturidade emocional, às vezes as pessoas acham que você está sendo egoísta, que você está sendo escrota, que você está sendo um monte de outras coisas. Mas na verdade você só está sendo maduro emocionalmente. Você escolhe falar, olha, eu deixo você ir, você vai partir, eu vou partir também. A gente se ama, mas a gente já entendeu que as coisas que a gente quer são diferentes, as coisas que eu acredito são diferentes, os meus princípios e valores são diferentes dos seus. Então a gente decide se separar. E a gente não pode viver o vitimismo, óbvio, porque eu não gosto nem de falar essa palavra óbvio, porque a palavra óbvio, ela é óbvio só pra mim, porque ela vem do que eu vivi, né? Então as coisas que eu vivi, que eu vi, que eu pertenci, é óbvia pra mim, mas não é óbvia pra você, porque não foram as mesmas coisas que eu vivi. Então, não gosto muito de usar essa palavra. Agora, quando a gente ama o outro de verdade, e as coisas aconteceram dentro dessa relação, seja de homem e mulher, seja de pai e mãe, pai e filho, né, entre amigos, quando a gente abala essa relação, quando se perde confiança, quando se perde
respeito, quando se perde essas virtudes todas de uma relação, a gente tem que ter essa consciência da nossa maturidade, né, de fazer a escolha por si e pelo outro. Você não pode continuar numa relação onde vocês só se agridem, onde vocês só se ferem, onde vocês têm momentos de felicidade, mas todo o resto da relação, momento de briga, de angústia, de traição, de desconfiança, de muitas questões. E é sobre isso. Você quer viver uma coisa que você tenha só picos de felicidade, picos de momentos bons, mas onde todo o resto é ruim, onde todo o resto é um desgaste emocional absurdo? Então você pode fazer essa escolha. Isso é maturidade emocional. Quando a gente tem a capacidade de escolher e falar, puxa, isso não tá legal pra mim, não tá legal pro outro também. Porque as coisas que eu quero estão causando infelicidade no outro, está causando discórdia, está causando desentendimento. Porque a outra pessoa não acredita no que eu acredito, né? Ela acredita nas coisas que ela quer acreditar. Então você ter essa maturidade de falar, eu deixo você ir. Esse amor, ele vai se modificar. Eu vou sentir amor por outra pessoa no futuro, ou não, eu tenho a escolha de viver a solitude. Mas a gente precisa se escolher sempre. E a gente tem que estar muito ligada à nossa espiritualidade. É muito importante isso. Tá ligada à sua espiritualidade para que você chegue a essa maturidade emocional. A gente não chega à maturidade emocional sem a espiritualidade. Você não tem como chegar à maturidade emocional se você vive com um monte de contatinho, se você vive dependente sexual. Você precisa do sexo mais do que você precisa de uma companhia, mais do que você precisa de uma boa conversa, né? Se você tem vários vícios em bebida, em droga, em sexo, seja qual for, tudo isso, gente, está ligado ao seu espiritual. Então, você tá entendendo que os vícios, eles são karmas, são coisas espirituais. Então, não adianta você falar, puxa, agora eu quero ser maduro, eu quero ser uma pessoa madura. Não, você nem sabe. Você realmente você acha que você nem é uma pessoa imatura, que você é uma pessoa infantilizada, um bebezinho. Você nem sabe que você é isso, porque você tá tão fora do que é espiritual, que você nem consegue entender isso. Agora, tem pessoas que acham que só porque ela senta para rezar, que ela lê um trecho da Bíblia, que ela é espiritualizada. É uma pena. Coitada dessa pessoa, porque ela não é espiritualizada porque ela senta para rezar. Isso não é ser espiritual. Espiritual é o sentir, é abrir mão de muitas coisas, de você entender a sua conexão real com Deus e com os seus valores, e principalmente entender os seus valores, seus princípios. Você fala, cara, sabe aquelas coisas que você fala, isso tem que ser muito espiritualizado? Então, você entender todas essas questões, você está espiritualizada, você está conectada com a sua verdade, você está conectada com Deus, que a sua verdade é uma enganação às vezes, né? Porque a sua verdade é aquilo que você viveu, são as experiências que você também teve na sua vida, e que pode ser uma ilusão, né? Você pode viver uma ilusão daquela crença totalmente limitante de que aquilo é uma verdade. Então, também ter cuidado com a sua verdade, porque a verdade do outro também é a verdade. Mas é muito entender sobre as virtudes, sobre princípios, sobre valores, sobre espiritualidade. Tudo isso é espiritualidade, a conexão sua com Deus. Aí sim você vai formando a sua maturidade, tá? E a maturidade, ela é dolorida também, tá, gente? Não pensa que é uma coisa simples assim, não. A maturidade é algo dolorido, uma coisa que você vai construindo ali, né? Você fala, puxa, eu preciso melhorar essa questão. Eu preciso parar de xingar, eu preciso parar
e você começa a perceber que aquelas coisas estão te fazendo mal, mais do que fazendo mal ao outro. Elas começam a te fazer mal. Elas começam a mudar você, quem você é. Porque você começa a ser agressivo demais. Você começa a ser impositivo demais. Você impõe demais as coisas. Você impõe a tua verdade, as suas crenças, né? Você impõe a tua verdade. Você impõe as suas condições perante algo que você quer fazer ou você quer ser. Você impõe. Então, isso não é maturidade. Tá longe de ser maturidade, né? Isso é o ego, é ignorância, né? Então, hoje eu queria mostrar para vocês um pouco dessa história. Então, como que eu busco, Tati? Como que eu busco a maturidade? Como que eu busco ser uma pessoa madura? Comece a observar as suas atitudes diante das situações, diante das coisas que acontecem na sua vida. Comece a perceber as suas atitudes, não a do outro, tá? Você não tem poder sobre o outro. O que o outro faz ou deixa de fazer, só ele pode mudar dentro dele. Essas escolhas são únicas. Você não pode mudar o outro, a gente não consegue mudar o outro. Quando a gente vive em função de mudar o outro, a gente adoece. A gente adoece quando a gente quer mudar o outro a todo custo. Então esquece isso. Se você não está conseguindo mudar aquela situação, se você não está conseguindo fazer com que o outro entenda seu ponto de vista, deixa isso pra lá, deixa o outro partir, vai viver a sua vida. É uma escolha isso. Eu fiz essa escolha. Eu deixei o amor da minha vida partir, eu deixei ir, eu abdiquei disso, porque eu queria ter a minha paz espiritual. E eu entendi que eu não podia mudar aquela pessoa. Eu entendi que eu não podia mudar aquela pessoa. E as coisas, as decisões daquela pessoa, as atitudes que ela estava tendo, ou a falta de atitudes dela, entendeu? Na maior parte, a falta de atitude era uma imposição que eu estava colocando. Algo que eu queria, uma coisa que eu estava buscando na minha vida, eu estava fazendo com que a pessoa fizesse a todo custo para a gente puder ficar junto. E aí eu falei, meu Deus, tá tudo errado isso. Tá tudo errado isso. Eu tô impondo algo que eu quero, né? Para que essa pessoa escolha exatamente o que eu tô escolhendo, para que eu seja feliz, mas não é escolha dela. Você vê o quanto a pessoa sofre em fazer aquilo, enquanto a pessoa não consegue, quanto é difícil para ela. É difícil dela desapegar da vida do ego, sabe? Da pessoa querer ser adorada, querer ser vista, querer ser desejada o tempo todo. De não construir a família, de não ter algo real a dois. De não construir isso com a verdade, com a fé, com a crença dela, e sim com a minha. Então foi a hora que eu falei, não, agora é a hora de eu partir. Agora é a hora de eu seguir a minha vida, porque não tem mais conexão aqui. Não estamos com os mesmos propósitos de vida. As coisas que eu acredito para a vida. O que é ter uma vida, né, feliz, saudável, né, espirituosa. Não eram as mesmas coisas. Então, eu decidi que aquela pessoa deveria partir. Então, eu falei, tchau, né? Vamos seguir as nossas vidas. E a gente até tentou discutir aquelas situações e só houve mais desentendimento da minha parte, da parte da pessoa. Nenhuma das duas partes conseguiam entender a verdade do outro. Então, essa era a melhor escolha, o melhor caminho. Então, assim, gente, isso ainda assim me transformou numa pessoa ainda mais madura, porque eu consegui perceber, olha que incrível, eu consegui perceber que a minha imposição, os princípios, valores e principalmente o meu propósito de vida não era o propósito de vida do outro, e que eu não podia impor na vida do outro o meu propósito, o que eu gostaria que fosse. Né? O que eu gosto que seja na minha vida me diz respeito. E se o outro não está conectado a isso, se vocês dois, que são duas pessoas, não estão conectados à mesma coisa, não vai dar certo. Por mais amor que haja dentro da relação, por mais que você ame demais essa pessoa, não vai dar certo, gente.
não vai chegar a lugar nenhum. Porque o propósito de vida de cada um é diferente. E o propósito é o que nos move. O propósito de vida é o que faz a gente chegar a algum lugar. Como é que a gente vai enfiar um propósito, o mesmo propósito meu, como é que eu vou enfiar na cabeça daquela pessoa que teve outra vida, outras experiências? Eu não vou conseguir isso. A não ser que ela comece a querer o mesmo propósito. Falar, puxa, realmente, o meu propósito de vida não está fazendo mais sentido para mim. Mas eu posso... E a gente pode mudar o propósito de vida. A gente pode falar assim, puxa, não é mais. Porque a gente amadurece, a gente evolui, a gente cresce, a gente pode mudar os propósitos de vida. E aí você fala, poxa, esse propósito realmente não faz sentido para mim. Eu acho que o que você quer também é o que eu quero. E aí a pessoa pode mudar, mas isso ela tem que querer mudar. Não pode ser forçada. Então, a pessoa, quando você começa a mostrar que você tá infeliz e você fala, olha, eu não quero mais, e a pessoa tipo, tá bom, então eu vou fazer isso, tá bom, se você vai ficar comigo, então eu faço isso. Não é vontade própria. Ela tá fazendo aquilo para te manter na relação, mas não é vontade própria. Ela não tá fazendo aquilo por amor, por propósito de vida. Enfim, gente, então é sobre isso, sobre a maturidade que a gente constrói na nossa vida, tá? Ela não é adquirida, então a gente constrói a maturidade. Então é sobre isso que você tem que pensar todos os dias, quando você tem as suas atitudes com o outro, com a vida, com as suas relações, né? Perceber se você está sendo uma pessoa madura, se você está construindo a sua maturidade para que você evolua espiritualmente. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu vivo na minha vida, né? E tentar trazer essa evolução dentro das nossas experiências, porque tudo que a gente vive são lições. Todas as coisas que a gente vive diariamente são lições, com pessoas, com coisas, com acontecimentos, e dessas lições é que a gente consegue evoluir e ter maturidade espiritual, né? E ser uma pessoa melhor, porque afinal das contas a gente está aqui para ser uma pessoa melhor, né? Não é para ser pior, é para ser melhor e para servir, né? Isso são leis de Deus também. A gente tem que aprender a servir o outro, se o outro tá precisando da nossa ajuda. Então, enfim, esse é o assunto de hoje. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários sobre algo de imaturidade emocional ou alguma atitude que você teve muito madura e que você pôde fazer essa escolha e que melhorou na sua vida. Conte aqui pra mim nos comentários, deixa aqui algo que você também queira perguntar, que eu possa responder em algum outro momento, que eu possa conversar com vocês. E são as minhas experiências com os meus estudos que eu faço, né? Que eu sou mestre em Reiki. Estudo muito sobre comportamento psíquico, comportamento emocional, leio muitos livros para que eu consiga chegar a esse entendimento e principalmente o entendimento da minha própria pessoa, né? A minha própria evolução, a minha própria... e a gente tá aqui, a gente não é perfeito, tá? Eu não sou perfeita, eu erro muito, eu erro bastante, eu entro em muitos conflitos, tenho muita imaturidade emocional em certas situações e é por isso que eu consigo observar e falar, poxa, isso eu vou mudar, isso eu não quero mais ser. Esse é o grande ponto da maturidade emocional, quando você olha, você entende que você foi imaturo e você fala, poxa, isso eu não quero mais, isso eu não vou fazer mais na minha vida. Aí você consegue aprender com aquela lição. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo.